Graça e paz. Como é que os irmãos estão? Sonhando, né? Como é que foi o encontro? Tremendo. Quem foi para o encontro aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Tempos bons, hein? Aqueles, né? Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, eu vou ligar mais dois textos com esse aqui. O primeiro texto é Lucas capítulo 21, a história da oferta da viúva pobre. Naquele texto da oferta da viúva pobre, o que está ali em consideração é a qualidade da oferta, né? Por isso que Jesus disse: esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos deram daquilo que sobrava, mas ela deu tudo que ela tinha, todo o seu sustento. Ou seja, ali naquele texto, e aí tem aquela lei do contexto, né? Cada texto tem um contexto, e nesse contexto de Lucas 21, o que está em consideração é a qualidade da oferta. E no caso, a qualidade da oferta daquela pobre viúva era que ela deu mais do que todos os outros juntos, porque a qualidade da oferta foi uma oferta que exigiu fé, né? Porque a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, ela deu tudo que ela tinha, até o seu sustento. Aquele dinheiro que ela tinha, na verdade, era 2 moedas de 25 centavos. E aí, provavelmente ela iria comprar pão para sua família. Não sabemos nem se ela tinha família, mas ele ia comprar pão, alguma coisa, com 50 centavos. Mas aí ela deu aquela oferta. Então, naquele contexto, era a qualidade da oferta, a oferta que nós damos, quanto ela vai nos fazer falta, de tal maneira que se Deus não nos socorrer, nós iremos passar necessidade. E o outro texto que eu quero ligar com esse que eu li é 2 Coríntios 9,6. 2 Coríntios 9,6 é o contrário, por isso que esses dois princípios atuam na oferta, né? É o princípio da qualidade e agora o princípio da quantidade. 2 Coríntios 9,6 diz lá: o que semeia pouco, pouco colherá, e o que semeia em abundância colherá. Ou seja, quem semeia muito, colherá muito. Aqui neste caso aqui, o que está em consideração não é a qualidade, mas a quantidade da oferta. E nesse caso aqui, Paulo tira da agricultura o ensinamento para ensinar a doutrina sobre a contribuição, né? Ele tira da agricultura, que na agricultura, se nós semearmos 1 quilo de feijão, nós vamos colher, na época da colheita, o equivalente a esse quilo de feijão que nós semeamos. Se nós semearmos 5 quilos de feijão, na época da colheita, nós iremos colher o equivalente a 5 quilos de feijão. Ou seja, agora o que está em consideração aqui é a lei da quantidade. Quanto mais você semeia no mundo natural da agricultura, mais você colhe.
assim é com o trigo, com a soja e qualquer outro vegetal. Então, a lei da qualidade da oferta, agora da quantidade da oferta, e ainda o apóstolo Paulo, usando ainda a analogia da agricultura, que é o mundo natural que Deus criou, e nós, para entendermos a Bíblia, nós temos que entender o mundo natural. As pessoas que trabalham com agricultura têm mais condição de entender a Bíblia do que as pessoas que trabalham na fábrica, né? Porque o mundo natural, né? A agricultura, a criação de animais, foi Deus que criou. E as leis espirituais, elas estão de acordo com essas leis naturais. Então vamos voltar aqui para Gálatas capítulo 6, verso 7, onde novamente o apóstolo Paulo, ele lança a mão da analogia da agricultura, sobre a semeadura, chamada a lei da semeadura. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 7, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá. Então, aqui é um princípio espiritual. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, se ele semeia cana, ele vai colher cana. Se ele semeia macaxeira, vai colher macaxeira. Se ele semeia arroz, vai colher arroz. Se ele semeia milho, vai colher milho. Se ele semeia feijão, vai comer feijão. Então, isso é uma lei espiritual, né? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. E aí, nós podemos nos fixar nessa lei e perguntarmos aqui o que nós estamos semeando, né? Ou então assim, o que nós queremos colher? Tudo que nós quisermos colher, nós precisamos semear, né? E aí o apóstolo Paulo aqui, ele está falando já num território aqui espiritual, né? Ele está falando em consideração as leis espirituais, né? Mas ele está usando isso aí. Se eu jogar lá para 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo lá, quando ele diz quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco, ele está se referindo ali a dinheiro, a oferta. E naturalmente, especificamente aquela oferta era para ajudar os crentes pobres da Judéia ou de Jerusalém. Mas ele está ali revelando que dinheiro, a oferta é semente. Então, se você semeia, e ele diz, tudo que você semear, você colherá. Então, se você semeia dinheiro, você vai colher dinheiro. Se você semeia tudo que você semear, você vai colher. Então, eu sei que no normal, a gente pensa assim, as pessoas ricas são aquelas pessoas que não gostam de dar nada. Porque no natural, quanto mais ela der, mais pobre ela fica. Mas diante de Deus, diante das leis que Deus criou, cada vez que você der algo, você está semeando. Por isso que o provérbio diz assim, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. E aí, analisando aqui esse texto de Gálatas capítulo 6, onde o apóstolo Paulo lança a mão da analogia da agricultura, da lei da semeadura, do roçado. A primeira coisa que ele disse é que tudo que o homem semear, ele vai colher. Aí ele continua, verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então observe aqui que ele fala da carne e do Espírito. Eu estou no capítulo 6, no capítulo 5, no verso 16, Paulo diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, quando Paulo está falando aqui de carne e do Espírito, a carne aqui é no sentido espiritual. A carne, não necessariamente a carne física, mas a carne no sentido da natureza humana decaída. Praticamente é sinônimo de Satanás, a carne aqui. Então Paulo diz, quem semeia na carne, da carne
colherá a corrupção. E quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. É outra lei que ele está revelando, analisando da comparação com a lei da agricultura, da semeadura. O que é semear na carne? Eu creio que semear na carne é quando você semeia em tudo aquilo mundano, tipo assim, o carnaval, graças a Deus, porque eu acredito que esse ano talvez não haja muito carnaval por aí, mas é possível que não haja em algum lugar. Mas quem investe dinheiro no carnaval, e eu acredito que toda aquela pompa, toda aquela beleza da Marquês de Sapucaí e também em São Paulo, aquilo custa muito dinheiro. Alguém investiu dinheiro ali, ou seja, semeou ali, né? Porque isso não aconteceria se alguém não tivesse sustentando financeiramente aquilo. Eu acho que os governos investem, as prefeituras investem, e até empresários e pessoas particulares investem, então tem alguém semeando naquilo. Aí Paulo está dizendo, quem semeia na carne, ou seja, na coisa mundana, naquilo que é contrário aos valores da Bíblia, aos valores de Deus, ele vai colher corrupção. Corrupção é o apodrecimento, a degradação, né? Tudo de ruim, né? Ele vai colher isso aí. Mas ele disse, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem é que semeia no Espírito? Nós já vimos que em Gálatas 5, 16 ou 17, que a carne luta contra o Espírito contra a carne, que o Espírito aqui é o Espírito Santo. Tudo que é de Deus, tudo que promove o reino de Deus, tudo que promove a lei de Deus, isso é o Espírito. Então toda vez que nós semeamos no Espírito, significa que nós semeamos no reino de Deus, na igreja, no Evangelho, na palavra de Deus, porque também tudo isso depende de dinheiro. O Evangelho não avançaria sobre a terra se alguém não investisse dinheiro nisso, né? Aí Paulo está dizendo, quem investe no Espírito ceifará a vida eterna. É a lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí, no verso 9 de Gálatas 6, ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então Paulo já está dando uma dica aqui, que fazer o bem, uma das maneiras de semear no Espírito é fazer o bem, né? Então todos nós sabemos o que é fazer o bem. Eu acho que sim, todo ser humano sabe o que é fazer o bem, né? Tem até um ditado que diz assim, fazer o bem não olhes a quem. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque ele está dizendo então que fazer o bem acaba nos cansando. Poxa, eu só vivo fazendo o bem, já cansei de fazer o bem, e podemos até desfalecer. Ele diz, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então significa que ele está dizendo então que fazer o bem é uma espécie de semeadura, né? É uma espécie de semeadura, e a gente vê ao nosso redor, né? A gente vê nos filmes, a gente vê em todo lugar pessoas que fazem o bem. É uma espécie de semeadura. Então Paulo está dizendo que essas pessoas que vivem fazendo o bem é uma semeadura, e que vai chegar o tempo que essa pessoa vai colher esse bem. Tudo que o homem semear, isso aí fará. Ou seja, o bem que essa pessoa está fazendo, um dia ela vai colher esse mesmo bem, vai vir para ela o bem. Ele diz aqui, se não houvermos desfalecido. Então uma das maneiras de semear no Espírito é fazer o bem. E se nós pararmos aqui, nós mesmos aqui, cada um de nós, e pensarmos assim, será que eu estou fazendo bem a alguém? Paulo diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E se nós formos fazer assim uma avaliação da nossa vida, das nossas 24 horas do dia, será que nós estamos fazendo algum bem? As nossas ações nós estamos fazendo algum bem? Não precisa nem especificar qual é o bem, né? Como eu ando muito de carro lá pelo centro, normalmente eu paro naqueles sinais onde tem sempre gente pedindo dinheiro, né? E tem gente que vem com o vassourão para lavar o vidro do carro, né? A gente nem autoriza, a pessoa já vem com o vassourão e joga água e começa a esfregar ali o vidro do carro.
E aí eu digo, olha, eu nem mandei, ele também não me pediu, mas eu sei que ele está pedindo dinheiro. Aí eu vou dar R$1, R$2, porque na verdade essa pessoa está pedindo esmola de maneira disfarçada, né? Para não ter vergonha, está simulando algum trabalho. Então a pessoa vem com a placa, eu sou da Venezuela, estou refugiado aqui no Brasil, me ajude, a gente vai ajudar. Só que fazer o bem não é só isso, né? Você pode fazer o bem para as pessoas que moram com você, né? Você pode fazer o bem para o seu marido, você pode fazer o bem para a sua mulher, você pode fazer o bem para o seu filho, você pode fazer o bem para a sua vizinha ou para o seu vizinho, mas você pode também fazer o mal, né? Então, e Paulo está dando a dica, olha, tudo que o homem semear, isso também ceifará, e aquele que semear no Espírito colherá a vida eterna. E ele está dizendo, uma das maneiras de semear no Espírito é fazer o bem. Será que tem muita gente na terra que faz o bem? Ou será que tem mais gente que faz o mal? Concluindo para a conclusão aqui, verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui ele está mostrando o tipo de terreno, né? O tipo de terreno onde nós iremos semear a nossa semente. Ele está dizendo aqui, olha, existem dois tipos de terreno onde nós podemos semear a nossa semente. Um tipo de terreno que nós podemos semear a semente é todos, né? Fazer o bem a todos, né? Fazer o bem não olhos a quem, como eu tinha dito ali. Você pode fazer o bem a qualquer pessoa, independente, sei lá, qual é a religião dela, eu até ser ateu, mas você pode fazer o bem, indiscriminadamente. Eu acho que é isso que os políticos fazem, né? Porque para o político, me parece que o que interessa é o voto. Então, se a pessoa é eleitora, o político pode fazer o BL esperando receber o voto de volta. Mas aí Paulo diz, mas o terreno mais apropriado, o terreno mais fértil, que vai dar melhor colheita, são os domésticos da fé. E quem são os domésticos da fé? A igreja, os outros cristãos, que são irmãos. Então, quando você faz o bem a um outro irmão, quando você faz o bem a um outro cristão, da família de Deus, e é doméstico da fé, ele está dizendo, esse tipo de terreno onde você está semeando, você vai colher muito mais, você vai colher maior fartura, melhor resultado, é desse terreno aí, né? Esse é o terreno que dá a melhor colheita. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos outros cristãos. Então, irmãos, hoje à noite, quando nós iremos aqui dar a nossa oferta, ou o nosso dízimo, aí eu sempre digo, e oriento as pessoas que vão pregar aqui para dizer o seguinte, quando nós falarmos em dízimo, devemos deixar claro que eu vejo tanta crítica aí do youtuber, dizendo os pastores estão obrigando as pessoas a dar o dízimo é do Velho Testamento, o dízimo é da lei, o dízimo não é obrigado. Eu concordo, o dízimo, no Novo Testamento, o dízimo não é obrigado não, no Novo Testamento o dízimo não é obrigatório, no Antigo Testamento era. O judeu que não desse o dízimo era ladrão, Malaquias diz, mas o cristão que não der o dízimo não é ladrão, só que ele pode não estar semeando, tá? Então digo para os irmãos, o dízimo não é obrigatório. Sei porque quando alguém espirra, ele pede desculpa, né? Não vou pedir, não. Como é que é? É a contração involuntária do diafragma, é isso? Não, isso é soluço, né? Então, o espirro, não sei o que é, mas é desobstruir alguma vias respiratórias, né? Então, irmãos, o dízimo não é obrigatório no Novo Testamento, mas olhando por esse prisma, nada no Novo Testamento é obrigatório, porque Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um princípio, né? Mas hoje nós iremos semear, né? E o terreno que nós iremos semear é o reino de Deus, é a igreja, é no Espírito, e tenho certeza que a seu tempo nós colheremos, Deus há de nos dar colheita, e uma colheita boa, porque aqui é o reino de Deus, é no Espírito. Então vamos ficar em pé, e vamos orar. Você pode pegar o seu envelope lá atrás ou aqui na frente.
nosso Deus e Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor criou o mundo, as leis da agricultura, a lei da semeadura, as quais são semelhantes às leis espirituais que regem a conduta humana. E por isso, nesta noite, Senhor, nós acreditamos que agora, quando nós iremos contribuir financeiramente para a causa de Deus, para o reino de Deus, para fazer avançar o Evangelho, para sustentar a igreja, nós estamos semeando no Espírito e na certeza que a Tua palavra é a verdade. Temos a certeza que nós colheremos no tempo certo, ceifaremos a vida eterna, como a Tua palavra nos diz. Abençoa para que nesta noite, cada pessoa que irá contribuir, Senhor, seja aplicado para ela a lei da semeadura, que no tempo certo o Senhor dê a ela uma colheita abundante, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como já bateu, como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? Vou dar alguns avisos. Então, hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira, e já estamos quase na quadra carnavalesca, né? Para alguns o carnaval já começa amanhã, mas nós iremos ter o nosso seminário durante essa quadra carnavalesca. Nós vamos nos manter ocupados, né? Não vamos ficar ociosos não, porque diz o ditado popular que a mente ociosa é a oficina de Satanás, né? Então, nós iremos fazer o nosso seminário sobre profecias no livro de Apocalipse. É um assunto da maior importância. Eu tenho visto muitas opiniões por aí, muitas das quais eu discordo, então eu quero passar para os irmãos a visão que eu tenho sobre a escatologia, as últimas coisas. É do maior interesse. Tudo que está acontecendo no mundo tem a ver com isso. Até agora a invasão da Ucrânia pela Rússia tem a ver com isso. Será que isso vai desandar na guerra de Gog e Magog? O anticristo, falso profeta, o fim do mundo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? Tudo isso eu quero abordar nesse seminário. E aí eu quero dizer aos irmãos que hoje é quinta, sexta, sábado à noite já começa, né? Serão 4 noites seguidas, consecutivas. A nossa reunião nesse seminário não será uma reunião convencional como essa dos cultos, né? Será mais em forma de palestra. Eu quero já entrar já direto na palestra para os irmãos, para ganhar tempo, e os irmãos saírem daqui com conhecimento. Você pode trazer, se você quiser, um caderno, uma agenda, anotar algumas coisas que você vai ouvir, para você depois conferir lá, né? E aí nós resolvemos dar um incentivo maior para os irmãos, sabe? No final de cada palestra haverá um lanche. Então haverá aqui Nescau, Nescafé, chá, bolacha e biscoito. Então o irmão que vier para cá sem ter jantado pode jantar essas coisas aí, né? É mais um estímulo, porque eu percebo que o ser humano de qualquer maneira é um ser humano que precisa de comida, né? E aí a comida sempre atrai mais gente. E aí também é um ambiente que comer juntos faz parte do papel da igreja. Comer juntos edifica a igreja, a comunhão da igreja. Orar junto, comer junto é uma coisa necessária para consolidar a comunhão dos irmãos. Então já pense nisso, né? Ah, mas eu não gosto de escatologia, não gosto de profecia, eu não quero nem saber desse pastor, mas eu vou só para comer o biscoito, a bolacha e tomar o Nescau, ou o chá ou o Nescafé. Então já espalha por aí, né? Se tiver alguma pessoa passando fome por aí, só vai lá naquela noite lá, porque alguma coisa você vai comer lá. Aí, o que mais? Inclusive eu tenho pensado o seguinte, em fazer desse seminário uma programação permanente
no calendário da igreja. Todos os anos haverá esse seminário. Pode mudar o tema, pode ser um outro tema. Eu iria fazer sobre honra, mas resolvi mudar para escatologia, profecias, apocalipse. E aí poderemos mudar também o pregador, né? Porque o meu sonho é no futuro trazer um grande pregador de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar para discorrer sobre o tema que nós iremos cada ano adotar, né? E aí os irmãos já sabem, olha, todo ano vai ter lá o seminário durante o carnaval. E aí eu já saberei também que eu não vou poder me ausentar, porque às vezes durante algumas igrejas fazem retiro de carnaval e me chamam para pregar lá, né? Esse ano eu já vou dizer logo, olha, eu não posso ir porque eu já tenho um compromisso lá na minha igreja. Então, irmão, veja só, não esqueça, sábado à noite, 7 horas da noite, domingo, segunda e terça, são 4 noites seguidas, consecutivas, desse seminário, né? Então, não fique em casa assistindo o carnaval pela televisão, mas venha para cá para nós estudarmos junto a palavra de Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46, porque Salmo não tem capítulos, é o livro, né? Salmo de número 46, mantenha a sua Bíblia aberta, não é? Ou o seu celular, ou o seu iPhone, ou o seu iPad, quem não tem, pede para Deus um. Vamos lá. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, esse salmo aqui a gente vai dividir em 3 partes. Do verso 1 ao 3, a gente vai ver Deus sendo a proteção, Deus é a nossa proteção, a presença dele. No verso 4 a 7, Deus está falando da presença no meio do seu povo. E no verso de 8 a 11 a gente vai ver falando do poder de Deus. Então vamos dividir esse salmo em 3 partes e vamos tirar o que Deus tem para falar conosco, né? Então começa assim, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A primeira coisa que nós vamos perceber aí, que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de segurança, não é? E eu quero perguntar de você, na situação de dificuldade, de luta, de guerra, que você enfrenta, que você passa, aonde você tem buscado o seu refúgio? É no dinheiro, é no poder econômico, no poder político, ou nos médicos? Todos esses poderes, eles podem nos ajudar, mas eles são falhos também. Os irmãos sabem que no auge da pandemia, aconteceu de muitos ricos serem acometidos do coronavírus e ficarem internados nos melhores hospitais, terem os melhores médicos, e mesmo assim, isso não resolveu o problema deles. E nós sabemos que teve tanta gente pobre, na cabana, em casebre, que foi acometido desse vírus, e um chá de boldo
que a planta criada por Deus resolveu o problema, não é? Então, aonde você tem buscado o seu refúgio na hora da dificuldade, na hora da luta? Então, a primeira coisa que nós vamos saber, que o Senhor é o nosso refúgio. Depois a gente vai ver também, ainda no mesmo verso, é a nossa fortaleza. Quando eu estava estudando esse versículo, que o Senhor é a nossa fortaleza, eu fiquei imaginando assim, refúgio, eu imagino que refúgio é um lugar pequeno, onde a gente possa se esconder. Fortaleza já é um local maior. Eu lembro quando nós saímos do seminário, eu e o pastor Valdir Pedro, e fomos ser missionário em Rondônia, no interior de Rondônia, Costa Marques, foi assim, um avião deixou a gente lá dentro da floresta, para a gente abrir uma igreja lá, e a gente estava com a Débora e o Péricles pequeno, e nós fomos ser missionário lá. Foi um ano assim de muita guerra, era assim, malária lá de 10 pessoas, 9 estavam com malária, eu já tinha sido acometido de malária, então era uma situação muito difícil. E para a gente sair de lá e pegar um avião, a gente tinha que ir para um local chamado Forte Príncipe da Beira, e a gente foi para esse forte uma vez, para poder pegar o avião e voltar para Rondônia, depois para Manaus. E eu percebi que um forte, ele é assim, é uma parede muito grande, uma muralha muito grande. Então assim, a gente está no refúgio, mas às vezes o refúgio não é o suficiente, e a gente precisa estar também por detrás da fortaleza, que a fortaleza é o Senhor dos senhores, Ele vai nos guardar. E além de a gente estar no refúgio, além de estar na fortaleza, o Senhor está dizendo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Veja bem, meus irmãos, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós sempre ensinamos aqui para a igreja que todos nós, enquanto estivermos passando por esse mundo aqui, enquanto estivermos nesta terra aqui, nós vamos ter o dia mau, passar por um dia de angústia, dificuldade, de luta. E aqui a Bíblia está dizendo, e tem que ficar bem claro na nossa mente, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós temos que nos apegar ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Mas aí a gente vai ver nos outros versículos, de 4 a 7, que está dizendo assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará ao romper da manhã. Esse versículo aqui, quando eu estava estudando, eu fiquei me lembrando do que o pastor Valdir Pedro pregou sábado no aniversário da igreja. Primeiro a gente vai ver que esse salmo está se referindo a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade com muralhas muito grandes, só que ela estava cercada de inimigos querendo invadir. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo na nossa família. A nossa família, o inimigo, os demônios estão querendo invadir a nossa família. E nós temos que ter uma proteção, um guarda. E aí está dizendo aqui que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu pensei, Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. Não tem rio em Jerusalém. Mas Deus está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, meus irmãos, é o Espírito Santo que paira sobre nós, que caminha sobre nós. Lembra que o pastor Valdir Pedro diz, Jerusalém é o exemplo da igreja. O pastor Valdir Pedro disse que a igreja não é isso aqui, isso aqui é o templo, a igreja somos nós. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário do Altíssimo é a morada do Altíssimo. Então Ele está, o Altíssimo, Deus está aqui no nosso meio. E quando nós saímos daqui, o Espírito Santo nos acompanha. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Se você tem aliança com Deus, o rio de Deus caminha conosco. Quando Ele tanto está aqui no nosso meio, quando nós vamos para a nossa casa, Ele nos acompanha também. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, que Ele disse que dava a água da vida para ela, que ela nunca mais teria sede? Pois é o Espírito Santo que está conosco também. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, o poder de Deus paira sobre nós. Aonde nós estivermos, seja a luta que estivermos enfrentando, Ele vai estar conosco. Aí diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus está no nosso meio, não seremos abalados. Por mais que venham as lutas, por mais que venha a guerra, se a sua confiança está no Senhor, se você está refugiado no Senhor, se você está protegido
pela fortaleza do Senhor, se o socorro bem presente na angústia, você tem confiança, então você não será abalado. Pode vir as lutas, pode vir as guerras, mas você ficará firme, não se abalará. Agora no verso 8 a 11 diz assim, verso 8 a 11: Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse contexto aqui, eu fiquei observando, meus irmãos, quando eu li esse versículo, eu fiquei me lembrando do que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquela cidade serrana, em Petrópolis, que os montes se derreteram, muitas pessoas morreram, e toda vez que eu estava lendo esse salmo aqui, eu ficava me lembrando, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele confirma isso. Então, pode ter guerra, como está acontecendo na Ucrânia, pode ter terremoto, desmoronamento de montes. Se nós estamos com o Senhor, nós podemos até passar por dificuldade, mas nós vamos estar protegidos no Senhor. Ele faz cessar as guerras, e eu achei muito interessante, até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então eu fiquei imaginando assim, todos os inimigos, os problemas que nós enfrentamos, o diabo tem usado arma para nos atacar. E esse salmo está dizendo assim, olha, fique calmo, fique quieto, que até as armas que eles têm se levantado contra você, o Senhor vai quebrar. É isso que ele está dizendo. Ele põe fim à guerra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele está dizendo assim, olha, vem cá, deixa eu mostrar para vocês como eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele chama o pessoal, se referindo aqui em Jerusalém, olha, os inimigos que se levantaram contra vocês, pode observar agora, os carros deles estão queimados, o arco está quebrado. Essa era a arma daquela época. Eu não sei qual é a arma que Satanás está usando hoje contra você, se é um vizinho, se é um parente, se é uma doença, se é um problema financeiro. Eu só quero lhe dizer que o Senhor vai destruir essas armas que o diabo tem se levantado contra você. Só é se aquietar. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Aquietai, verso 10. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele diz no verso 10, aquietai e saber que eu sou Deus, é para você descansar no Senhor. Por mais que venham as turbulências, os problemas, as guerras, você olha para a situação da sua família, a sua situação financeira, a sua situação de saúde, e você não vê saída, mas a Bíblia está dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Quando ele diz aqui, serei exaltado entre as nações, meus irmãos, é porque você tem vindo aqui, quinta-feira após quinta-feira, fazer o seu passo de fé. Você tem um problema, você está enfrentando uma guerra, e você vem aqui, e quando o Senhor dê a saída, dê a solução para o seu problema, você tem que fazer igual a irmã Gracinha fez outro dia aqui, veio dar glória a Deus aqui, reconhecer que foi o Senhor que resolveu o problema dela, que parecia impossível. Então, se você está enfrentando um problema que aparentemente é impossível, continue fazendo os passos de fé, confiando no Senhor, buscando refúgio no Senhor, se fortalecendo no Senhor. Aí depois você vai fazer isso, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Você vem aqui dar o testemunho do problema que Deus resolveu, da vitória que Ele lhe deu, e aí o nome dele vai ser exaltado. Quando nós aplaudimos uma pessoa que vem aqui, o aplauso não é para ela, o aplauso é para o milagre, o Deus do milagre que fez na sua vida, que vai fazer, que você vai dar o seu testemunho aqui. E o verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse salmo aqui eu vi que 3 vezes está dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Nosso refúgio é onde a gente se protege, se esconde, se
é como que fosse um escudo guardando cada um de nós. Então eu quero deixar esse salmo, que você entenda, aconteça o que acontecer, o Senhor dos Exércitos está conosco, a presença dele se faz dia após dia, hora após hora na nossa vida. Nós que temos aliança com o Senhor não nos desampara, se estivermos na fidelidade, andando nos caminhos do Senhor. Então eu quero deixar essa noite, esse salmo aqui para você saber que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então eu convido quem está do 7º